Você está ouvindo e vendo o Fator Q, um espaço para conversar sobre o dia a dia, decisões, desafios e aprendizados dentro da segurança de alimentos nas indústrias. O tema que a gente vai começar e que nós pensamos para esse tema inaugural é o que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei na qualidade. Eu e a Rosana somos e viemos, né, das indústrias de alimentos e eu, assim, vou contar um pouquinho sobre mim, eu acho que depois você pode contar um pouquinho sobre como você chegou nesse mundo, mas eu não era da área de qualidade, e quando eu cheguei nessa área há 7 anos atrás, mais ou menos, eu tive, uma vontade muito grande de fazer tudo certo, né, então naquela época eu comecei a estudar sobre legislações, sobre normas, sobre procedimentos, só que, quando a gente começa a tentar implementar processos novos, numa operação que ela já está acontecendo há muitos anos, onde tem processos rodando ali, os problemas muitas vezes eles já são conhecidos e são antigos, as pessoas já têm o jeitão de fazer as coisas. E aí no meio de tudo isso, vem a gente tentando entender por onde que a gente começa, né. E eu lembro que uma sensação que eu tinha, e que na verdade, acho que em certos momentos da vida a gente acaba vira e mexe sentindo isso de novo, que é essa insegurança. Porque a gente não tem, às vezes, muita certeza das coisas, de como fazer, a gente precisa organizar os documentos, a gente precisa formalizar procedimento, pensar em planilha, pensar no processo, pensar nas auditorias, pensar nos clientes. E eu acho que, assim, uma coisa que me ajudou muito é que, embora eu não fosse da área de qualidade, como eu trabalhei anteriormente com processos e estoque, eu já tinha um pouquinho ali a base da operação da empresa. Então, eu acho que foi isso que eu levei para essa área para poder me ajudar. Só que além de toda essa pressão que a gente sabe que a parte de qualidade tem, eu ainda tinha uma questão de provar que eu era capaz. Porque, como eu disse, eu não era da área. Então, com certeza, quem ouvir isso vai se identificar, né? Porque eu acredito que não sou só eu que vivi isso, né? Sou a Rosana, eu vim de uma área completamente diferente, eu sou bióloga de formação. E o que uma bióloga, que é a pergunta que eu sempre escuto, faz dentro da área da qualidade? Então, a bióloga se encontrou dentro da área de alimentos, né? Durante a pandemia, que foi um grande marco, né, histórico para todo mundo, e dentro de todas as áreas, querendo ou não, impactando ou não, né, nos funcionários, no quadro de funcionários, foi algo que precisou ser remodelado. Muitas empresas precisaram remodelar. E eu remodelei a minha vida, né, no meio da pandemia. Então, eu era da área da biologia, já dentro de microbiologia, e vi a necessidade de ajudar empresas, principalmente indústrias, dentro da qualidade. Sempre quis trabalhar com a qualidade, né? Sempre me interessou muito. Mas ao longo do tempo e ao longo da vida acadêmica, a gente se distancia, né? Muitas vezes do nosso objetivo principal. E aí, durante a pandemia, fazendo a especialização, eu vi que era isso que eu queria. Claro que quando a gente cai dentro de uma indústria, né, completamente diferente do que a gente imaginava, muitas vezes. No meu caso, com um setor de qualidade já bem estruturado, já tinha uma estrutura e galgava certificações, então já era algo que vinha sendo levado de, né, gerência a gerência, porém sem uma direção muito certa, né? Eles faziam tudo individualmente e era algo que sempre me incomodou bastante, ser o setor da qualidade muito separado do setor produtivo, e a gente sabe que, por mais que existam procedimentos, existam padronizações a serem feitas dentro da produção pela área da qualidade, pela área da gestão, principalmente, quanto mais próximo a gente tiver das pessoas, muito melhor vai ser deles entenderem o nosso papel dentro da indústria, que não é um papel de vilões, e sim de auxiliares, né? Levando a necessidade deles para quem vai resolver o assunto. Então, hoje, me sinto muito realizada e, portanto,
auxiliando outras empresas, né, outras indústrias, principalmente, nessa caminhada quanto à certificação, quanto à padronização, levando essa visão mesmo da integração dos setores sempre como uma bandeira muito importante. Boa, e eu acho que assim, você tocou num ponto que é bem interessante quando a gente para pensar que são duas frases que aparentemente são clichês, porque a gente escuta muito, né? Quando a gente fala que qualidade e segurança dos alimentos não é documento, e quando a gente fala que a qualidade não é o setor. A qualidade ela precisa existir em todos os setores da empresa, né? Então, eu acho Exato. que você tocou em dois pontos muito importantes, porque é, justamente perceber que a segurança dos alimentos ela tem mais relação com o comportamento do que com o papel, porque ter procedimento não garante que as pessoas vão realizar, ter a planilha preenchida não significa que aquela atividade está realmente controlada, auditoria frequente não cria a cultura que a gente quer, né? Então, eu sempre defendo muito isso também, que o que faz a diferença é quando as pessoas, elas entendem o porquê daquilo existir, né? E isso é muito verdadeiro. Qualidade não funciona sozinha. Eu até uso muito essa analogia, né, de que a gente faz parte de uma grande engrenagem, né? E essa engrenagem, ela depende de pessoas, ela depende da comunicação, ela depende do relacionamento, né? Então, depende da forma como a gente conduz as conversas difíceis, porque chega um momento em que a gente precisa ter elas, né? Da confiança que a gente constrói com as pessoas que estão dentro da operação, porque eu falo que sempre nas auditorias nós somos representantes de muitas pessoas que estão fazendo o dia a dia acontecer. Exato. Creio que muitas vezes a melhor forma de se trabalhar e querendo ou não levar todo esse conhecimento que a gente tem da importância da segurança de alimentos, da importância que é o papel deles, o papel dos operadores dentro da indústria, tendo esse relacionamento o mais próximo possível. A gente sabe que existem os níveis hierárquicos, óbvio, não se tem como negar, mas a liderança também precisa estar muito junto, né? Precisa estar muito próxima e conectada à qualidade para que eles sejam porta-voz, para que eles sejam o espelho da qualidade dentro do setor deles, porque o líder ele vai ser o espelho, sem dúvidas. Se alguém falar ao contrário, é porque algo há de errado, porque sempre o setor vai ser o espelho da liderança, né? Os funcionários, eles vão agir, vão ter as atitudes, vão seguir ou não vão seguir os procedimentos conforme a organização do líder, a organização do coordenador, quem estiver liderando a equipe, tem um papel fundamental, como se fosse o pai e a mãe. Isso a gente fala muito dentro da indústria, que lá a gente não lida com crianças, mas ao mesmo tempo a gente precisa de uma referência. E a referência que eles têm é a liderança, e a gente precisa ter eles sempre próximos do setor da qualidade, né? Do setor da gestão. Sendo eles coordenadores, sendo eles os próprios gerentes, ou até mesmo o líder de linha, né, para nos reportar se existe algum problema, se existe alguma demanda do setor interno que precisa que a qualidade auxilie a resolver, auxilie a levar, né, para os níveis mais altos, que muitas vezes para eles isso é banal, não vai ser resolvido nunca. Já ouvi muito na época que eu entrei na indústria de que isso que vocês estão fazendo não vai servir de nada, daqui meio ano todo mundo esquece. Não esqueceram, porque existia alguém batendo nessa tecla e brigando por essa bandeira o tempo inteiro. Então, precisa ser um trabalho de formiguinha, e claro, isso não é do dia para a noite. Muitas vezes parece que, né, a canseira vence, mas na verdade a gente precisa lidar com isso todos os dias, desenvolver isso dentro de nós mesmos, para que a gente consiga levar e comunicar da melhor forma possível, explicando de uma vez, explicando duas vezes, porque querendo ou não, a comunicação é um dos pilares mais importantes também, né? Exatamente, eu acho que é a ideia de ramificar, né?
Então, a gente vai meio que construindo isso e a gente precisa sempre pensar nos multiplicadores. E os multiplicadores nossos, né, do conceito do treinamento que recebe, são as pessoas que estão num cargo de liderança, né? E eu acho interessante também a gente pontuar nisso, que muitas vezes um sentimento que eu tive quando eu comecei era um peso talvez até desnecessário, de quando a gente está na qualidade, da gente achar que nós precisamos saber de tudo, né? Achar que realmente, muitas vezes, nós seremos a referência, né? Então, eu acho que até um assunto que a gente pode trazer um pouquinho aqui é essa questão da liderança, por exemplo, né? Que isso se aplica também às lideranças, a nós, enquanto pessoas do time de qualidade, né? Mas um peso que eu carregava muito era que, por ser da qualidade, eu precisava saber tudo imediatamente. Então, assim, se alguém me perguntasse alguma coisa, eu tinha que saber. E eu morria de medo disso, porque eu estava descobrindo as coisas e já aplicando, o que é muito bom, mas também acaba trazendo aí esse peso em cima, né? Então, acho que a Rosana, você sabe, né, o tanto bem, tanto quanto eu, né, que a gente tem essa pressão muito grande para ter essa segurança e passar essa segurança o tempo todo, principalmente quando a gente está fazendo um alinhamento de análise crítica com a alta direção, ou no momento em que a gente está com a equipe resolvendo um problema complexo, nós seremos muitas vezes as pessoas para quem todo mundo vai olhar na sala de reunião, né? Só que eu acho que, assim, por mais que a gente saiba que nós não nascemos prontos, que a gente aprende observando, que a gente aprende errando, que a gente vai conectando as situações que acontecem com a gente vai entendendo o comportamento das pessoas, e aí vai percebendo que na verdade o que muda é como a gente transmite isso, é como a gente comunica certas coisas, né? Então a gente estava falando aí sobre relacionamento, sobre comunicação, e é justamente isso, porque uma coisa é estar escrito e outra coisa é fazer aquilo funcionar aos 45 do segundo tempo, com a produção rodando, com a auditoria batendo na porta, né? Então eu acho que uma das coisas que eu posso trazer, assim, é que eu colocava um peso desnecessário muito, assim, em cima de mim, justamente porque eu achava que eu precisava saber tudo. E, na verdade, hoje, até na posição como consultora, né, de auxiliar outras empresas, a gente tem um pouco mais de experiência, é claro, mas a gente ainda não sabe de tudo e nunca saberemos de tudo, né? Então, por isso que a gente sempre precisa voltar nessa questão dos relacionamentos, das pessoas, porque muitas vezes o nosso trabalho vai estar atrelado 100% com as pessoas, né? Eu acho que é o fator mais importante de toda a nossa engrenagem, né? Exatamente. Então, Denise, o que eu via muito, né, no momento que eu entrei, há 4 anos atrás, 4 anos e meio atrás, na indústria, é de que toda liderança, alta direção, depositava uma confiança e uma expectativa nas decisões, justamente pelo setor da qualidade, da gestão, ter uma visão mais macro dos processos e o que os processos influenciariam as decisões, né, da qualidade naquele momento. E eu via que nem a gerência não tinha esse conhecimento total, e era buscado, e era algo que eu via muito, né, na época que eu entrei, a gerência assumindo que naquele momento não sabia, não tinha a resposta, mas que ela iria surgir em seguida, que ela ia ser pesquisada, que ela ia ser levantada, os dados iam ser levantados, para que a gente conseguisse solucionar aquele problema da melhor forma possível. Então, querendo ou não, eu aprendi a solucionar as questões, a dar respostas no momento que eu estivesse segura. Justamente porque a gente é a referência da segurança e a gente não pode dar, né, um pitaco ou até mesmo uma opinião e uma resposta com certeza, com firmeza, errada. Assim, por mais que a gente não saiba daquela informação, não tenha certeza, não dê a resposta. Espere, pesquise, tenha certeza do que vai ser falado,
do que vai ser afirmado, porque essa resposta ela está sendo aguardada por muitas pessoas. Às vezes decidir um encaminhamento de produto, um bloqueio de produto, alguma decisão normalmente bem maior, está aguardando realmente essa resposta. Então, é algo que a gente precisa ter em mente, de que nunca ninguém vai saber tudo, exatamente como tu disse, né, Denise? E é normal isso, a gente precisa levar com uma naturalidade, porque a gente precisa assumir, né, de que ninguém algum dia nasceu sabendo todas as informações do mundo, da empresa, e informações específicas desde que nasceu, desde que se formou, por exemplo. E outra, né? Muitas vezes a gente fala bastante das legislações e dos requisitos de normas, né? Então, assim como eu, você também trabalha com a FSSC 22000. Então, assim, não adiantaria nada a gente também saber de cor todos os requisitos da 22, por exemplo, né? Ou de alguma outra norma, se a gente também não conseguir trazer aquela complexidade do que está escrito de forma clara para as pessoas. Porque é justamente isso que você comentou, né? Se a gente não entender aonde está o risco, saber identificar o que, que a gente precisa resolver primeiro, e aí é até interessante porque a gente vê como que as coisas vão se conectando, né? Porque a gente precisa ter uma organização mental. Porque sim, isso faz parte do dia a dia de quem está nessa área, né? De quem está nessa área de qualidade, porque a gente precisa gerir prioridade, né? Então, inclusive, eu acho que isso também é um tema que a gente pode trazer aqui sobre gestão de prioridades, porque realmente, muitas vezes a gente vai estar com vários assuntos, com diversas demandas, mas tá, qual que é, né, o maior risco para minha operação ou para a segurança do meu produto? O que que eu tenho que fazer? Qual é, né, a ação que eu preciso tomar primeiro? A ação de contenção, depois eu vou pensar na ação corretiva, mas assim, de imediato, o que que eu preciso fazer, né? Então, realmente, essa questão de se organizar mentalmente, de você ter, de você respirar, né, para você realmente falar alguma coisa e ser assertivo naquilo que você está falando, porque realmente a gente acaba sendo mesmo a referência e o ponto de decisão de muitos gestores, né? Exatamente. Não adianta a gente ter os melhores documentos, né, o melhor procedimento, lista mestra, toda a documentação maravilhosa, perfeita. Se tu não vai conseguir gerir aquela informação e passar, porque a forma que tu vai passar para a gestão tem uma linguagem, a forma que tu vai treinar o colaborador naquele procedimento tem outra linguagem. A gente precisa entender que as pessoas são, né, de níveis diferentes de entendimento, não digo de conhecimento, porque muitos deles estão lá há muitos anos, né? Isso a gente precisa respeitar muito também a história de cada um, ali no momento que a gente está com um papel tão grande quanto é o da qualidade, e que a informação vem primeiramente deles, né? Muitas vezes a necessidade vem deles. Então, conseguir transmitir da melhor forma possível a legislação, a norma, o procedimento, para que eles se sintam parte, né, daquele momento, daquele procedimento, como é do dia a dia deles, né? Que é como eu falei, né? A gente, às vezes, não é a complexidade daquilo que a gente está implementando, mas é como a gente transmite isso para as pessoas, né? Até porque a gente sabe que toda mudança dentro daquilo que já é feito, daquilo que já é conhecido, daquilo que já é antigo, daquilo que já é um padrão, já é um costume, assusta, né? E muitas vezes a gente sempre encontra objeções por parte Com de certeza. quem vai ter uma mudança ali na rotina, uma mudança de comportamento, enfim. Então, a forma como a gente transmite isso, que a gente comunica isso para a operação, ela é diferente da forma também como a gente comunica isso para a gestão, né? Então, mais um dos nossos superpoderes, eu acho que é justamente a gente também ser
sermos essas pessoas que conseguem se adaptar e adaptar a comunicação e a linguagem dependendo do ambiente em que ela está, seja com alta direção ou gestões, seja ali com o nosso time operacional. Exatamente, isso é um ponto muito importante, ter o diálogo, né, e conseguir transmitir da melhor forma, principalmente a gente vejo muito, né, nas indústrias, a liderança não tendo essa flexibilidade, essa forma, né, de atratividade aos colaboradores, sendo essa uma habilidade muito importante, né, para a liderança. E a gente vê pessoas saindo, né, pessoas se desligando da empresa por a dificuldade na comunicação junto à liderança, não simplesmente a qualidade, o problema foi diretamente, mas a gente vê uma falha muitas vezes em setores específicos ou no geral, e a gente precisa saber lidar, conseguir, né, atravessar essas barreiras para que a gente consiga implementar o que a gente necessita, né, o que faz parte do nosso plano, e que a gente consiga atingir a nossa meta, atingir a meta da empresa e que todos saiam satisfeitos naquele momento, né? Em alguns momentos a gente sabe que a dificuldade de que entendam o nosso papel como qualidade é muito grande, principalmente em momentos mais acalorados, em momentos mais complexos, de algumas questões mais delicadas, e que o papel da qualidade, infelizmente, precisa ser firmado, sim, né? Precisa ser posto na mesa os prós e contras, e aí a direção, e aí os responsáveis, a alta direção, que decida, mas a gente não pode, né, acabar esmorecendo por conta de fulano, de Beltrano. As lideranças precisam estar em conjunto com a qualidade nesse momento, né? E é importante a gente falar sobre essas conversas difíceis, né? Justamente porque o nosso objetivo aqui não é só falar do mundo perfeito, de mostrar, oh, nossa, qualidade, poxa, a gente, né, tadinho da gente. Não, de forma nenhuma, né? Nosso objetivo não é esse, mas é realmente trazer um pouquinho daquilo que a gente já viveu dentro das indústrias, seja aí como CLT ou agora enquanto consultoras, né? Mas pintar que assim, não existe mundo perfeito, mas existem alguns caminhos que podem nos levar a resultados melhores, né? Então, quando a gente fala sobre adequar a comunicação, quando a gente fala sobre a engrenagem de pessoas, a engrenagem de relacionamento, a gente não está dizendo que será perfeito, mas está dizendo que isso pode tornar a nossa jornada um pouco mais leve, um pouco mais, acho que um pouco menos tensa, porque, como eu disse, quando a gente começou, a gente sentiu esse peso, né? A gente sentiu como é difícil, como a gente sente que a gente caminha sozinho e que muitas vezes a gente resolve tudo sozinho, enfim. Então, nunca será um mundo perfeito, porque eu acho que o mundo corporativo e o mundo pessoal em que nós vivemos, ele não é perfeito, né? Então, é importante dizer aqui que a gente também não quer pintar um mundo corporativo utópico, né? De que só existe nos livros. Não, a gente quer trazer a realidade, né? E mostrar que às vezes um caminho que a gente pegou, o que a gente fez de errado, o que a gente fez que deu certo, mas que talvez nem sempre isso vai dar certo ou vai dar errado para todo mundo. Às vezes, a mesma atitude que a gente teve em uma determinada situação pode ter dado muito certo com alguém que fez algo muito parecido, né? Então, acho que é bacana a gente dar essa introdução aqui nesse primeiro episódio, né, para dizer que assim, a gente não quer pintar um cenário perfeito, mas a gente quer trazer e compartilhar um pouquinho daquilo que a gente sabe que talvez outras pessoas desse setor, principalmente quem atua dentro das indústrias ali no dia a dia, podem sentir, né? Então, acho que caminhando um pouco para o final, né, acho que a gente precisa assim provocar uma reflexão nas pessoas, né? No sentido assim, você tá tentando resolver tudo sozinho? Será que você precisa mesmo? Você não tem realmente como trazer essas pessoas para mais próximo de você?
Se essas pessoas não estão próximas, será que realmente elas entenderam o processo? Ou só faz porque você ou a equipe de qualidade ou a outra alguém, outra liderança está mandando fazer, né? Porque eu acho que muitas vezes também a gente vai lá, apresenta, diz como funciona e simplesmente delarga, né? Então, os controles eles não podem existir simplesmente para funcionar e ser apresentado, eles têm que realmente fazer parte daquele dia a dia, e é aquilo que eu comentei, as pessoas precisam entender o porquê daquilo, né. Então e outra coisa, né, eu acho que é importante a gente falar, assim, hoje, dentro da sua realidade, qual que é o problema que hoje está consumindo a sua energia, mas que é porque isso ainda não foi transformado ou traduzido de uma forma mais simples. Porque às vezes, a gente está tão inserido dentro do problema, que às vezes a gente não consegue pensar por um caminho diferente, né. Então, às vezes a gente fala assim: "Ah, mas eu preciso ter mais controle disso, eu preciso ter mais controle daquilo", mas na verdade o que a gente tá precisando não é ter mais coisas, mas sim ter a clareza daquilo que nós já temos, né. Então, às vezes a gente fica aí buscando por tantas coisas novas e na verdade é mais simples do que o que a gente pensava, né. Hoje a gente pode trazer aqui, eu acho que como palavras-chaves até da nossa conversa, a clareza é um dos pontos essenciais, e muitas vezes a gente precisa tirar o ego, né, dar uma diminuída, porque a gente precisa muito das pessoas, né, a gente querendo ou não, o nosso trabalho é diretamente com as pessoas. Então, se a gente não entra no processo e verifica como realmente é a realidade das pessoas, como realmente é a realidade do processo, como que este processo, e aí pensando realmente criticamente, né, pensando no macro, uma visão maior e fora da caixa, como esse processo conseguirei adaptar para dentro da necessidade da norma, principalmente, ou até mesmo de um documento simples, POP, um procedimento operacional padrão. Como eu vou conseguir adaptar, caso não tenha uma liderança para fazer esse documento, né, que muitas empresas possuem, como eu vou conseguir adaptar esse processo da forma que não pareça que foi o pessoal do escritório, o pessoal do administrativo que redigiu, entendeu? A gente precisa que sejam claros tanto quanto o processo funciona, né? Ex Tão mais simplificado para que qualquer pessoa consiga executar. E é algo que muitas vezes é banal, simples, mas é muito importante. E muitas vezes a gente peca no simples, né? A gente peca por querer elaborar algo mais detalhado, mas não é executável, né? Ele não vai se tornar algo que vai estar na mesa do colaborador, que vai estar ali cara a cara com ele e toda vez ele vai conseguir consultar. Então, é algo que é muito importante, que nunca ninguém me falou, né? Enquanto novata dentro da indústria, novata dentro da qualidade, é que a gente precisa ter um ouvido claro, crítico, mas da mesma forma acolhedor, né, naquele momento de entender, poxa, essas pessoas têm condições de executar o procedimento que vai estar sendo escrito pelo setor, ou a gente precisa que alguém realmente da área, realmente de dentro do processo, escreva como que a gente precisa que ele execute o trabalho, né? Então, a transparência é algo muito importante, a comunicação são pontos chaves, justamente para que a gente faça essa engrenagem girar da melhor forma possível dentro da indústria, né? E são coisas que nunca ninguém nos falou. eu Se sentia mesmo tão abandonados, digamos assim, tão isolados por conta disso. Aqueles olhares, né, na entrada da produção, olhares fuzilantes de que, nossa, está entrando a qualidade, eles vão inventar algum documento para a gente precisar preencher e a gente, né, vai ficar ali com aquele documento, aquele elefante branco, precisando preencher. A gente não sabe para que vai servir, nunca ninguém nos falou nada, nos explicou nada. E aí eles ficam lá sem preencher o documento, muitas vezes, que é necessário,
mas também a qualidade não entendeu qual é a real necessidade e como pode ser mais, mais visível e mais simples esse documento para ser preenchido. Só um exemplo, né, de milhares que a gente pode trazer aqui em relação a esse tipo de divergência e até mesmo a gente pode chamar de ruído, né, um ruído dentro do próprio processo, entre qualidade e o processo, né. E às vezes até preenche, né, mas nem sempre aquilo condiz com a realidade, né. E eu acho que justamente eu super concordo com você que eu acho que quando a gente precisa de uma posição técnica, a gente busca nas legislações, a gente busca nas normas, nos requisitos, enfim. Então a gente sempre começa pela técnica, né, então a gente sempre vai buscar essa referência, mas eu acho que o ponto em que a gente amadurece é justamente quando a gente entende que a gente precisa, interligar pessoas, processos e o contexto daquilo que a gente está fazendo. Então, é justamente isso que você falou. Às vezes, na nossa mente, a gente sabe o que precisa, imagina de um jeito, mas de uma forma que não é operacional, não é executável, aquilo não cabe dentro da rotina. E aí, quando você escuta, né, então você mencionou aí sobre a questão da escuta ativa. Então, beleza, eu sei o que eu preciso e eu vou lá na operação entender como é que funciona. Então, ou é muito rápido, não dá para eu ficar preenchendo isso em tempo real. Tá, mas eu consigo colocar um contador, eu consigo fazer isso de uma, né, de uma outra forma. E aí, quando você vai para a operação, quando você vai para o chão de fábrica, você começa a entender o contexto, o processo que aquelas pessoas fazem e quando você escuta as pessoas, você consegue encontrar um meio termo que aquilo seja executável, mas que te dê a informação e o controle que você precisa para atender um determinado requisito, uma determinada demanda que você precisa dentro da empresa. Então, seja quando a gente está falando de mensurar produtividade, ou seja quando a gente precisa de um controle de peso, né, um controle mesmo de qualidade ali do produto, a gente sempre vai conseguir encontrar um meio termo para que aquilo traga o que a gente precisa, mas também seja funcional. Porque se não for, aquilo perde o sentido. Porque é justamente isso, ou ele deixa de fazer, ou as pessoas deixam de fazer, ou faz e não condiz com a realidade do que a gente precisa. Então, com certeza, a gente ainda tem muito que compartilhar, né? E com certeza quem está ouvindo a gente vai se identificar com alguma dessas coisas, porque nós não estamos num mundo paralelo. Eu acredito que as empresas não são iguais, mas a gente passa por situações muito parecidas, né? E a questão toda é mostrar que quem é da qualidade, você não está sozinho. Exatamente. A gente tem noção, né, por todo esse tempo de experiência, que não é fácil, não é algo que é simples, é exaustivo, porque muitas vezes a gente precisa trabalhar em cima da mesma situação, das mesmas questões, várias e várias vezes, e faz parte, né? Querendo ou não, é uma forma da gente se desenvolver, de nós nos desenvolvermos em cima daquele assunto, ou até mesmo da forma que a gente está transmitindo, como a gente, né, falou nessa transmissão toda. E aí, sim, conseguir envolver setores como manutenção, que já é um setor que tem um pouco mais de dificuldade, setores administrativos, por que não, que muitas vezes se interligam, o comercial, os suprimentos, a logística, todo mundo precisa estar ciente de que aqueles processos são essenciais, essenciais para a produção, para um alimento seguro, essencial para que o alimento seguro chegue seguro até o seu devido lugar e seja vendido de uma forma adequada, seja disposto da forma adequada até o consumidor final. Esse é o ponto-chave de qualquer indústria de alimentos. E aí, todas as partes da engrenagem precisam ter ciência da importância de todos os passos, desde o chão, né, desde a base do conhecimento, né, o A mais B ali, a lavagem de mãos, até a parte estratégica, né, por mais que seja uma pincelada,
todos precisam estar cientes. Eu acho que é a nossa base, né? É aquilo que a gente falou, tudo. É a nossa liderança, são os gestores, é quem está dentro e quem está fora, no escritório ou dentro da operação. Então, o resumo é pessoas, a gente precisa de pessoas. Bom, finalizamos por aqui. Acho que nós demos aí um gostinho do que a gente vai fazer, do que a gente pretende trazer aqui. Nos próximos episódios, nós iremos conversar sobre outras situações reais que a gente já viveu e que a gente ainda vivencia dentro da área de qualidade e segurança dos alimentos, e com esse objetivo de realmente trazer, né, e compartilhar um pouquinho daquilo que a gente vive todos os dias. E se esse tema faz parte da sua rotina, compartilha com alguém da sua equipe e nos encontramos no próximo episódio.